Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 5 ações que os empresários e empresárias que nos ouvem podem aplicar no dia a dia do seu negócio para aumentar o caixa da empresa. E vamos falar sobre isso porque a gente sabe, né, Will, que o problema de muitas pequenas e médias empresas aqui no Brasil hoje é, de fato, a falta de caixa. Sim, a maior parte das pequenas e médias empresas tem um caixa muito restrito, especialmente pequena, né, empresa, que tem dificuldade de conseguir dinheiro até com o banco, né? Então a gente sabe que é o grande problema das empresas, falta de caixa, até para poder investir e crescer. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas legal, acho que é um tema bem importante aqui, umas dicas bem práticas para a gente passar para o pessoal. Sim, serão 5 dicas, então acompanha a gente aqui nessa conversa. E Will, para começar, uma dúvida que eu mesmo tenho. Quando a gente fala caixa e fluxo de caixa, são as mesmas coisas ou não tem diferença? Estão relacionadas, mas são conceitos diferentes. Então, quando a gente está falando de caixa, o que é o caixa? O caixa é uma reserva que a empresa tem com liquidez. O que é a tal da liquidez? É a possibilidade de você usar no momento que desejar. Então, é um dinheiro que está ali disponível para você poder utilizar, seja um dinheiro em espécie mesmo, né? Às vezes algumas empresas trabalham com dinheiro em espécie. O caixa físico, nesse caso, né? Caixa físico, seja conta corrente da empresa, que é um dinheiro que pode ser movimentado, está lá para ser movimentado. E também, eventualmente, as empresas que têm um excedente podem investir, colocar numa aplicação financeira, e essas aplicações financeiras permitem que a empresa possa resgatar no momento que ela precisar. A gente chama investimentos de curto prazo. São investimentos que a empresa pode utilizar também no momento que desejar. Só não fica na conta corrente, porque a conta corrente você não recebe juros. Você deixa numa aplicação, você além de receber os juros, você acaba, até a gente já falou sobre isso em outros episódios também, se resguardando em relação à inflação e em relação ao aumento de taxa de juros, porque você também começa a ter uma remuneração melhor, né? Então você deixa o dinheiro lá guardado, quando você precisa, você pode utilizar. Isso é caixa. Aquele dinheiro, então, que fica ali disponível, que você consegue movimentar com maior rapidez. Isso, exato. Tá sempre ali, você consegue pegar, tirar rapidinho. Exatamente, isso é caixa. Quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está querendo saber como vai ser a dinâmica desse caixa no futuro. Ou no passado, se a gente está olhando dados históricos. Então, a gente está olhando como foi essa dinâmica. Então, assim, quando a gente está fazendo o fluxo de caixa, a gente parte da linha que é o saldo inicial da empresa, ou seja, o caixa que ela começou aquele período. Aí a gente vai contabilizar todas as entradas. Depois a gente vai contabilizar todas as saídas. E vai dar um resultado final, que é a geração de caixa daquele período e qual foi o caixa final após aquele resultado. São todas as movimentações, então, de entrada e saída de dinheiro? Exatamente, é o saldo inicial mais as entradas menos as saídas, ponto. E você vai ter um valor ali que vai ser o teu saldo daquele período, né? Então, fluxo de caixa é isso? Fluxo de caixa, então, é exatamente isso. É olhar a dinâmica ou, vamos dizer assim, a volatilidade com que o caixa acabou tendo durante o período que você está analisando. Entendi. Tem relação com aquela parte de contas a pagar e receber, né? Total. Tá bom, perfeito. Acho que ficou mais claro aqui pra mim. Obrigada. E, bom, falando um pouco hoje, nossa conversa é sobre o caixa, pessoal. Essa questão do fluxo de caixa foi só para diferenciar mesmo, mas sobre o caixa da empresa. A gente quer aumentar o caixa. Qual que é o caixa ideal para uma pequena e média empresa? Existe isso? Eu acho que a pergunta que deveria ser se existe uma caixa ideal. Eu diria que não existe um caixa ideal que vai ser uma regra que vai servir para todas as empresas. Existe um caixa mínimo ideal. Um caixa mínimo ideal. O que é esse caixa mínimo ideal? É basicamente o recurso que a empresa tem que ter para honrar seus compromissos no futuro. Que a gente chama esse recurso, esse montante de necessidade de capital de giro. Então, a empresa ela vai fazer uma conta. Com tudo que ela tem de ativo circulante, que a gente chama que são o caixa dela atual, mais o que ela tem a receber, mais estoques, eventualmente a empresa que trabalha com estoque, menos o que ela tem a pagar. Isso vai dar um resultado. Se esse resultado, por exemplo, se o contas a pagar dela for maior do que o contas a receber, do que o ativo que ela tem hoje, ela vai precisar ter um valor a mais, né? Ela vai precisar de recursos, vai buscar esses recursos, seja com as próprias vendas, seja através de terceiros, enfim. Ela vai buscar esses recursos para poder honrar esses compromissos. Então, essa necessidade é um valor que ela tem que ter mínimo para honrar seus compromissos. Esse valor é importante a empresa ter.
sempre que preciso, sempre que possível. Tentando traduzir aqui, então, essa necessidade de capital de giro é o quanto que a empresa precisa de dinheiro. Esse cálculo, né, de contas a pagar e a contas receber. Menos contas a pagar. Tá. E aí você vai chegar num montante que é o valor que você vai precisar. É o que você está precisando, ou a mais ou a menos. Isso, você vai precisar buscar. Manter girando a empresa. Isso, se esse valor for positivo, né, ou seja, se o seu saldo a receber é maior do que o saldo a pagar, você já tem mais do que o necessário, você já tem um excedente de capital de giro, que a gente chama. Esse excedente, a empresa, o empresário pode utilizar para outras finalidades, pode aplicar, pode reinvestir na empresa, porque tem essa gordura, vamos dizer assim, né? Mas se você está nesse saldo, seu balanço for negativo, aí você vai ter que buscar esse caixa que você talvez ainda não tenha. Isso aí seria o famoso fechar o mês no vermelho, que a gente costuma ouvir. Porque acontece, não necessariamente porque você tem contas a receber, ou seja, você já fez as vendas e o contas a receber estão lá porque você vai receber aquele dinheiro. Então você fez, vamos supor, você fez uma boa parte das suas vendas no cartão de crédito parcelado em 2 vezes. Então aquele valor já é o valor que você vai receber da operadora, da adquirente, da maquininha. Só que, vamos supor que esse valor não seja suficiente para você honrar os próximos pagamentos. Ainda vai faltar 20 mil reais. Só que você vai fazer vendas ainda durante o mês. Você vai fazer vendas, dias, então isso vai mudando dia a dia. Tá certo. Isso vai mudando dia a dia. Por isso que é bom, você falou de fluxo de caixa, é bom você estar sempre olhando o fluxo de caixa futuro da sua empresa, para você saber exatamente. E aí essa conta que é uma conta básica do que você tem a receber menos a pagar vai te dar exatamente se você tem uma sobra, um excedente ou se você tem um déficit, que é um valor que você vai precisar buscar durante os próximos dias, tá? E esse valor ele vai sempre mudando, porque a empresa vai fazendo venda e vai assumindo compras também todos os dias. Legal. Agora, caixa ideal. Vamos lá. Eu falei do caixa mínimo que a empresa precisa ter, que é a necessidade de capital de giro. Agora, caixa ideal não existe, porque depende muito da estratégia de cada empresa. Então, por exemplo, empresas que estão em fase de crescimento, ou seja, são empresas que estão investindo muito no negócio, estão investindo em marketing, estão investindo na operação, no comercial, na estrutura administrativa. São empresas que estão em fase de desembolso grande. Empresas que estão em fase de desembolso grande precisa ter um caixa maior. Certo. Então ela vai ter que buscar caixa o tempo inteiro, vai precisar ter uma reserva maior, porque ela está gastando muito. Agora você tem cenários de empresas que já estão nos cenários, vamos dizer assim, mais consolidados, um pouquinho mais estáveis. São empresas que não estão buscando aquele crescimento tão agressivo. Essas empresas não precisam ter tanto caixa. Elas podem ter essa reserva, elas podem ter uma reserva também adicional, elas podem ter essa necessidade de capital de giro, mais uma reserva adicional. E aí ela pode usar até um excedente, tudo que passar disso, para investir no seu próprio negócio, para buscar ações que vão aumentar o retorno dela no futuro. Isso é trabalhar de forma inteligente financeira. Você deixa um valor na conta, o necessário para você pagar seus fornecedores e ter uma reserva de emergência, e o restante você vai usando na tua própria empresa com ações que vão fazer com que você tenha mais retorno no futuro. Isso é aquele burning rate das startups? Tem a ver com queimando caixa, né? Esses termos em inglês, né, usados aí pelas startups, às vezes confundem, mas assim, é um conceito muito simples, né? É a taxa de queima do caixa, né? O burn rate, que é exatamente isso, o quanto que a empresa queima de caixa, basicamente durante um período, durante um mês. Em geral, né, as startups estão em fase de crescimento, elas queimam muito caixa, então normalmente esse valor é negativo, ou seja, ela queima muito mais caixa do que ela recebe. Ela gasta mais do que recebe. Mas é uma conta simples, é o quanto você recebeu. Ele entrou quando menos do que saiu. Você vê que é um termo em inglês, sim, é um termo que sofisticado, parece que é mais complexo. Mas é muito simples. Tá legal, e a gente tá falando então que a gente quer ajudar aqui os nossos ouvintes a aumentar o caixa da empresa deles. Então o ideal seria que essa necessidade de capital de giro fosse positiva, né? Esse saldo final finalize positivo. Isso. Então a gente vai passar 5 ações daqui a pouco. Então, antes de entrar nas ações, Will, a gente falou aqui do que é esse caixa ideal. Na verdade, não existe, né? Mas tem esse mínimo ideal. Mínimo, sim. E as empresas têm um perfil, assim, de uma empresa que tem um bom caixa. Assim, essa empresa tem um caixa alto e é bom, funciona. Quais são as características dessa empresa? Por que a gente busca, né, isso, ter um caixa legal? A gente, assim, quando vai, por exemplo, ver uma empresa, conversar com o empresário, faz algumas perguntas, faz um diagnóstico, né? Quando a gente faz uma venda, quando na Valorize, a gente vende o BPO,
a gente costuma fazer na fase de venda alguns diagnósticos com o cliente. A gente não vem, né? A gente tem um público que a gente quer atingir, então a gente faz alguns questionamentos, faz todo um diagnóstico e também, de uma forma geral, tenta orientar aquele empresário que está chegando para conversar com a gente. Então, eu diria que as situações que ocorrem com empresas que estão bem financeiramente, que estão com um bom caixa, ela consegue pagar todos os seus fornecedores e colaboradores em dia, primeira coisa. Segunda coisa, ela não usa o cheque especial em nenhum dia do mês, sinal de que a empresa está com uma reserva, uma saúde financeira boa. Ela, por exemplo, os sócios da empresa conseguem retirar os seus salários todos os meses religiosamente, de acordo com aquela técnica dos 3 chapéus, que foi um episódio, né, que a gente já fez. Boa, verdade. Lembrando que a gente vai até colocar para vocês o vídeo. Falamos como calcular o prolabore dos sócios da empresa. Já está publicado no Spotify e no YouTube. Volta lá para rever esse episódio. Aliás, né, Nai, vamos já aproveitar aqui para pedir para o pessoal que está acompanhando o podcast, a gente está crescendo a audiência. Pessoal, a gente tem recebido feedbacks bem legais, né? E a gente, enfim, quer que vocês comentem também sempre que vocês assistem um podcast pelo YouTube ou ouvem pelo Spotify. Aliás, se ouvem pelo Spotify, a gente tem uma meta de estar entre os 30 principais podcasts de negócios no Spotify em até agora 5 meses, 6 meses, não, minto, até 6 meses, né? Em 6 meses ainda, porque a meta ficou para meio de 2023. Então a gente tem essa meta, então tem lá no Spotify o botão de seguir, que você já faz aí, já coloca para seguir, porque sempre que a gente tiver podcast, um episódio novo, você vai receber aí, você já vai aparecer para você. Também tem agora uma possibilidade de classificar o podcast. Ótimo, legal. Você classifica, porque o Spotify quer entregar bons conteúdos, né, para os seus assinantes. E aí, se você coloca lá em classificar e dá 5 estrelas pra gente, o Spotify entende que o nosso conteúdo é bom e ele vai ajudar, vai levar isso para mais empresários, mais pessoas, e a gente consegue chegar na nossa meta. Então, colabora aí, dá aquela fortalecida, né, no Spotify e no YouTube, o clássico, né? Curta, comenta, se inscreva e ativa a notificação, ativa o sininho também que ajuda a gente. E é isso, né? Mas a gente tem um podcast inteirinho falando sobre prolabore, salário dos sócios, na verdade, né? A gente ensinou a técnica dos 3 chapéus. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste também, que vai te ajudar muito. Inclusive, tem muito relação com a questão de caixa da empresa, né? Então, sócios que eles retiram prolabore, conseguem ter esse salário dos sócios em dia, usando essa técnica, e não atrasa, não precisa dividir, então é uma empresa que tem um sinal forte de que está com uma boa saúde financeira. Também é uma empresa que, por exemplo, normalmente tem caixa para investir no seu crescimento, seja em estrutura física, seja em estrutura humana, que a gente já falou também que o empresário tem um momento que ele vai começar a precisar contratar pessoas de liderança, se é que ele já não tem pessoas de liderança, ele vai precisar contratar pessoas mais sêniores, que normalmente tem um salário maior. E aí você vai precisar ter caixa para isso também. Então, empresários que conseguem colocar esses planos em prática, conseguem contratar, conseguem investir numa estrutura, investir num processo, num parceiro, ele normalmente também é sinal de que tem um caixa positivo, um caixa, uma boa saúde financeira. E aí tem um clássico, recebe juros ao invés de pagar juros, né? Porque empresário que ele tem um dinheirinho aplicado, o banco está pagando juros para ele, enquanto um empresário que normalmente tem um déficit de caixa, precisa sempre estar buscando juros, pegar recursos com o banco, ele vai pagar juros. Então, empresa que recebe juros ao invés de pagar juros, também é sinal de uma boa saúde. E talvez, né, uma coisa que a gente percebe que seja mais subjetiva, mas é que os sócios dormem mais tranquilos também, porque eles sabem que vão ter recursos para pagar os seus fornecedores. Isso faz toda a diferença, porque já né, a gente sabe que a empresa no dia a dia é desafiadora, tem bastante situações problemáticas, de estresse que o empresário passa, e aí ele chega na casa dele, vai deitar a cabeça no travesseiro, não consegue dormir porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar seus fornecedores e seus colaboradores no futuro. E aí ele não dorme tranquilo, aí isso acumula mais estresse para o próximo dia. E normalmente a empresa que tem um bom caixa já elimina uma boa parte da preocupação do empresário e consegue pagar seus fornecedores, e o sócio principalmente dorme tranquilos aí. Então, acho que o mundo ideal para todo mundo, o sonho deve ser querer ter uma empresa com essas características que a gente acabou de falar aqui, né, Will?
Sim. E como é que faz, então, para aumentar o caixa da empresa, para conseguir ter uma empresa com essas 6 características muito boas? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as 5 ações que você pode fazer para aumentar esse caixa. Vamos para as 5 ações agora? Vamos sim. Beleza. Qual que é a primeira? Aumentar o lucro líquido da empresa. Ótimo. Tá? Aumentar o lucro líquido. E como que a gente aumenta o lucro líquido? O empresário, normalmente, ele sabe que ele precisa ter lucro, né? Ele sabe que também quanto mais lucro, né? Em geral, melhor para a empresa, porque isso vai trazer melhor resultado. Mas como aumentar o lucro líquido? Tá? Primeira coisa, você precisa entender qual é o lucro da sua empresa. Se você não monitora ainda esse lucro, você precisa monitorar, você precisa saber exatamente qual é o lucro do seu negócio, você precisa saber qual é o valor que sobra em relação a toda a receita que você tem. Então não adianta vender muito e ter um lucro apertadinho, mínimo, às vezes até prejuízo, e você nem está ciente disso, porque você está pagando para trabalhar basicamente. Estou vendendo, estou tendo trabalho, minha loja está cheia, meu escritório está cheio de trabalho, mas não sobra caixa. Então, provavelmente você está com um problema de lucratividade. Então, a primeira coisa, você precisa saber qual é o teu lucro atual e buscar ações para aumentar esse lucro. Como é que você aumenta esse lucro? Eu diria que você, primeiro, precificar os seus serviços, seus produtos, ou suas mercadorias corretamente. Você precisa saber precificar. Então, se você não tem ainda uma análise de precificação, se você ainda não estudou isso ou faz isso, essa precificação meio que na intuição, meio que cobrando o preço do mercado, mas não sabe bem se está funcionando para você ou não, para agora, assiste nos podcasts também sobre precificação e atua aí e vai fazer as análises da tua empresa. Então, essa é a primeira coisa, você precisa precificar corretamente. Por quê? Ao precificar corretamente, você vai conseguir induzir a margem que você quer no teu preço. Você vai estabelecer a margem que você quer e aí você vai colocar isso no teu preço. E aí qual vai ser o desafio do empresário naquele momento? Vender os produtos com maiores margens. Ótimo. E aí garante um lucro maior. Garante um lucro maior. Então ele vai ter que ter esse trabalhinho aí de buscar fazer a equipe dele vender esses produtos, a equipe comercial, ou ele mesmo ser ele que vende, levar esses produtos de maiores margens. Se ele não consegue vender produtos de maiores margens, é porque ele não consegue gerar valor ou não consegue fazer com que o cliente dele perceba o valor. Aí a gente tem um outro problema que é de posicionamento. Ele vai precisar criar produtos e serviços que gerem maiores valores para o cliente dele, para ele poder ter essa margem maior também. Não adianta, eu quero aumentar minha margem, ponto. Não. Tem todo um trabalho a ser feito para você ter produtos de boa margem, serviços de boa margem. Você precisa ter uma diferencial no final das contas. Eu diria também você criar processos para aumentar a eficiência da tua operação. Porque quando você aumenta a eficiência da sua operação, lucro é um medidor, é um indicador de eficiência da empresa. Então, quanto sobra no final em relação ao quanto que eu vendi? Se sobra pouco, significa que a minha empresa é pouco eficiente. Se sobra bastante, significa que a minha empresa é muito eficiente. Então, eu preciso melhorar a minha eficiência para aumentar meu lucro. Então, eu vou buscar fazer o quê? Olhar minha operação lá, minha produção, vou olhar quais são os processos que são executados, mapear isso e levar esses treinamentos, levar esses processos para a equipe começar a ficar mais eficiente. Às vezes, uma ferramenta que você implementa na tua empresa já faz uma bela diferença em termos de eficiência. Então, você precisa entender também como é que estão os processos aí, buscar esse apoio para criar esses processos. A gente chama de essa atividade de olhar os processos, de mapear os processos. É um mapeamento de processos. Mapeamento de processos. Você monta lá um fluxograma, monta as caixinhas, você vai entender como funcionam melhor as coisas na sua empresa e todo mundo vai ter um entendimento do que precisa fazer, todo mundo tem um entendimento do que precisa fazer da forma correta, em tese a empresa tende a melhorar o seu processo. É interessante isso que você trouxe sobre a lucratividade, Will, porque é uma mudança de mentalidade também, é você enxergar o lucro como a eficiência. Normalmente tende-se a falar sobre o lucro e pensar, né, no dinheiro, né? O olhar mais monetário da coisa. O lucro foi alto, foi baixo, foi mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas na verdade tem a ver aí com a otimização dos processos e recursos da empresa. Isso é uma mentalidade diferente também, né? Que vale a pena tentar investir no negócio. O lucro ele é resultado, né? Ele é uma linha de resultado. Então o próprio nome diz, resultado, ele é consequência do que foi feito antes. Isso. Então, você precisa entender. Por isso que a gente fala que o financeiro, ele precisa, o empresário, do microempresário, do MEI que seja, do microempresário,
até o grande empresário, ele precisa ter o controle financeiro, mas não é para fazer graça, não é para fingir que faz controle, é para você entender o que se passa na sua empresa. Porque o demonstrativo financeiro, ele mostra o que se passa na empresa, ele mostra os resultados. A partir dos resultados, você vai olhar as categorias, os indicadores, e você vai saber onde está possivelmente o problema. É o exame que o médico recebe, é o exame que o médico recebe, e ele sabe apontar onde estão os possíveis problemas que você tem na sua saúde. Você consegue... E aí você vai, exatamente, ou você vai encaminhar para um especialista. Então vamos supor, eu olho que meu lucro bruto, no caso, que é a minha receita, menos os meus custos de produção, ele está baixo. Logo ali, no lucro bruto, não estou nem falando do líquido, que lá que já desconta mais o restante das coisas. No lucro bruto já está ruim, eu já sei que o problema está na operação. Tá bem antes, né? Bem no comecinho. Tá na operação. Então é ali que o meu problema está e é ali que eu vou buscar melhorar. De repente, o financeiro vai indicar você trabalhar com talvez uma pessoa especialista em produção na sua área, um consultor que vai te ajudar a melhorar a eficiência do seu negócio. Ou você mesmo, se você for o cara que entende do teu negócio, do que você produz, você vai chegar ali, você vai gastar uma semana, um mês, e vai ajustar aquilo, você vai entender o que está errado. Você já sabe que ali é o problema e você vai lá e resolve. Não é o lucro bruto o problema está nas despesas administrativas. Os sócios estão com prolabore, aí você vai começar a ter entendimento do que você precisa fazer. Então, por isso que o demonstrativo é importante e o lucro bruto ele é resultado. Tanto o bruto quanto o líquido ele é resultado de tudo que aconteceu na sua empresa, no final das contas. Legal. E a segunda ação que pode ser implementada aí para a empresa aumentar o caixa, qual seria? Eu colocaria aqui como reduzir a necessidade de capital de giro da empresa. Necessidade do capital que a gente já falou anteriormente também. Exatamente. A gente não falou que a empresa precisa ter uma reserva, que é a necessidade de capital de giro da empresa, ou seja, o valor que ela precisa ter para honrar seus compromissos no futuro. Quando eu reduzo essa necessidade, eu reduzo meu caixa necessário para honrar os compromissos. E aí... Se o valor da conta dá menor, isso. É legal, é o ideal. Exatamente. Bacana. Aliás, se der positivo, melhor ainda, como a gente comentou. Sim. Então, como é que eu reduzo minha necessidade de capital de giro? É negociando preço, tanto com os clientes, né, buscando melhores preços, ou como a gente falou, melhores margens, ou buscando menores preços com os fornecedores também, mas também negociando, especialmente negociando prazos. Isso é uma coisa que nem todo empresário se atenta na hora que ele faz compras. Negociar prazo. E às vezes é mais fácil você negociar prazos e conseguir melhores prazos do que melhores preços. Certo. Com o teu fornecedor. Então, o teu fornecedor não quer dar um desconto, pede para ele prazo. Legal, olha, é uma técnica de negociação. Pede prazo. Quanto maior o prazo que ele te der, melhor. Então, via de regra, isso é uma regra financeira. Busque sempre o maior prazo possível para pagar seus fornecedores. E busque o menor prazo possível para receber dos seus clientes. Legal. Essa é uma regra financeira. Então, quanto maior o prazo que você tem dos seus fornecedores, obviamente sem custos adicionais, sim, sem juros, etc. Né? Então, se você conseguir uma condição de pagar ali em tantas vezes e não ter nenhum incremento em relação a esse custo, ótimo para você. E do teu cliente da mesma forma, você tentar receber o quanto antes também, sem precisar antecipar, sem precisar fazer alguma artimanha ali financeira para receber antes. Então, negocia com o teu cliente. Né? De uma forma geral, trabalhe os prazos com seus fornecedores e seus clientes, que você vai reduzir essa necessidade de capital de giro, porque você vai receber antes de pagar, vai ficar com mais caixa no teu negócio. Ótimo. E os preços também, isso em conjunto, né? Em conjunto, sempre trabalha preços, a gente já falou aqui de trabalhar os preços com os clientes para buscar maiores margens e trabalhar menores preços com seus fornecedores para aumentar a tua eficiência e também de compras. Agora, a terceira ação que pode ser feita para o empresário aumentar o caixa, qual que é? Terceira ação, eu colocaria gerenciar os ativos. Também tem coisas aqui práticas que dá para o empresário fazer amanhã na empresa dele. E às vezes ele também não presta atenção nisso. Eu falo que, principalmente ativos, a gente está falando aqui de estrutura física da empresa. Tem, porventura, coisa que não é utilizada, que está obsoleta, mas que serve para outra empresa, que ele pode vender aquilo. E aí o que a gente fala é injeção na veia de caixa. Quando ele vende um ativo, imagina que tem vamos colocar numa situação, uma máquina parada na empresa, na indústria, que seja, parada aquela máquina. Aquela máquina custa, o valor de mercado dela hoje é 50 mil reais. E você não está utilizando. Só que você já pagou por ela.
O custo você já teve, a despesa está lá, ela só está tendo depreciação a partir de agora. Quando você pega essa máquina e você revende, você já teve o custo dela. Exato. Então, todo o dinheiro que entra vai para o caixa da empresa. Dá uma boa oxigenada. Dá uma boa oxigenada. Além disso, você para de ter despesa de depreciação. Você está passando a depreciação para o próximo. Exato. Então, é importante você verificar, às vezes, um computador, às vezes uma televisão, às vezes um móvel que você tem que você não usa mais e que você pode vender lá no futuro, compra de novo, né? De repente, quando você precisar novamente. Então, esse é um ponto. E eu diria que talvez a grande questão, principalmente para comércio e indústria, é gerenciar o estoque. É importante. E aqui entra um problema grave, porque eu conheço N empresários que têm apego, paixão pelo estoque. Empresários acumuladores compulsivos? Acumuladores. Existe isso? Existe. Eu conheço N empresários que você conversa com eles, eles reclamam que estão com pouco caixa ou sem caixa, endividados, etc. Ok, aí você vai na empresa. Aí você olha um galpão lotado de produto, de mercadoria. Eu vou usar um case aqui de uma empresa que eu visitei uma vez, eu fiz uma consultoria logo no início da Valorize, por uma loja de vestuário infantil. Eles vendiam roupas, sapato, calçados, etc. para crianças, bebês e crianças, né? E a empresa estava bem problemática em situação de caixa. A empresa já estava endividada, a sócia, na hora que nos procurou, falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer, porque peguei um empréstimo peguei 30 mil reais com o banco semana passada e hoje eu não tenho mais nada. Então, assim, estava numa situação e eu não sei o que fazer, não sei por que está acontecendo. Tá, vamos lá, né? E na época a gente tinha o hábito, né, de sempre visitar as empresas. E a gente chegou lá, falo a gente porque era eu e meu sócio Danilo, né? A gente chegou na empresa, na loja. A gente já chegou, né, e viu bem cheia a loja, até um pouquinho desorganizada no sentido de visual mesmo. Muita coisa, muito produto, a vitrine lotada, etc. Bom, tem muita coisa aqui já, né? Já sendo um sinal de alerta. Aí ela, beleza, demos uma volta na loja, ela levou pra gente conhecer o estoque dela. Lotado, né? Lotado. Mas estava abarrotado, a gente não conseguia andar no estoque. As funcionárias dela tinham dificuldade de buscar o produto no estoque de tanta coisa que tinha. Ela estimava que tinha mais de 1 milhão de estoque. Então, mais de 1 milhão paradíssimo. Parado. E assim, a pessoa estava precisando de 30 mil com o banco, mas tinha 1 milhão lá dentro da loja dela. E ela não percebia que aquele estoque como um dinheiro parado, ela não entendia isso. E aí a gente conversou com ela, falou, nossa, mas isso aqui já está pago, é consignado? Já fiz as compras. Boa parte dos seus problemas está explicado, né? Você provavelmente não faz uma boa gestão de estoque. E aí você precisa, a primeira coisa, vai ter que ser resolver isso. Olhar, fazer a curva ABC que a gente fala, que é olhar seus principais produtos ou categorias de produtos que você vende. Eles você vai manter uma reserva maior. Então o A você vai manter uma reserva maior, o B um pouquinho menor que o A e o C um pouquinho menor que o B. E aí você... Quanto mais vende, melhor ter mais. Exatamente. Quanto mais gira, mais estoque você precisa ter. Mas é porque vai sair rápido, né? Perfeito. Aí você chega na loja e você tem esse estoque lotado e a pessoa não entende que realmente é um bolinho de dinheiro. Cada caixinha que ela tinha de sapato lá, falei isso pra ela, né? Falei, pensa nessa caixinha de sapato como um bolinho de dinheiro que você não consegue pegar. Tá travado. Tá travado. Pensa, olha o que eu tô vendo aqui na tua loja. Eu tô olhando o teu estoque e eu tô olhando vários bolinhos de dinheiro. E você tá falando pra mim que não tem dinheiro. Na verdade, então, assim, foi um problema de gestão de estoque. E tem muitos empresários, realmente, principalmente indústria também, que tem esse medo de aumentar os custos no futuro, acaba acumulando muita coisa, e aí ele paga juros para o banco. Ele não percebe que talvez o custo que ele teria, mesmo que aumentasse o produto, talvez fosse menor do que ele paga em juros para o banco. Sim. Então ele precisa fazer essa gestão de estoque, tá? Então gerenciar ativos. A gente falou de vender os ativos sem uso e também fazer uma curva ABC dos seus produtos ou categorias de produtos e gerir melhor o teu estoque, tá?
E eu diria também reduzir ou até pausar investimentos de longo prazo. Ou seja, investimentos que vão te dar retorno a partir de 1 ano. Porque se você precisar de caixa agora, talvez seja o momento de você priorizar recuperação financeira da sua empresa, recuperar o caixa do seu negócio, para depois realmente chegar naquele cenário que a gente falou, consegue ter dinheiro para investir. Então, talvez seja o momento de você pausar os seus investimentos de longo prazo, focar nos processos, talvez financeiros da sua empresa, arrumar a casa e aí depois você retoma. Investimento de longo prazo, você quer dizer, assim, o investimento que faz no banco ou pode ser um ativo mesmo? Não, investimento no banco, né, o empresário não vai conseguir fazer porque se ele não tem caixa. Então, basicamente, a gente está falando de investimentos na empresa mesmo. Né? Quando a gente está falando de investimentos, não são investimentos financeiros, são investimentos para a operação da empresa. Então, às vezes ele está comprando um bem, comprando, sei lá, contratando um software, fazendo alguma coisa que ele talvez vai precisar de dar uma reduzida nesse investimento nesse primeiro momento. Okay. Detalhe que os investimentos de longo prazo são extremamente importantes para a empresa. Só que aí você tem que ter foco. O que você hoje é mais importante? É você ter um crescimento, um retorno maior no futuro, daqui 1 ano, ou você precisa de caixa agora para pagar tua folha salarial daqui 1 semana? Então você precisa ter a sua prioridade. Assim que possível, retorne os investimentos de longo prazo, porque são realmente importantes, assim como são os investimentos de curto e médio prazo também. E eu acho que eu colocaria como terceira, dentro desse terceira ação, isso daí, tá? Gerenciar melhor os seus ativos. E a quarta ação que os empresários podem tomar para aumentar o caixa seria? Quarta ação eu colocaria, aí não tem jeito, né? Você fez assim, você buscou aumentar seu lucro líquido, você reduziu sua necessidade de capital de giro, você gerenciou seus ativos. Pode ser que isso tenha dado resultado, pode ser que não tenha dado resultado suficiente. Aí você vai ter que buscar recursos. Certo. Eu diria que essa diferença do que você precisa, então olha lá a tua necessidade de capital de giro, verifica a diferença que você tem hoje. Essa diferença você pode buscar com o banco, você pode buscar com terceiros, na verdade, não só com o banco, mas também pode buscar com investidores no teu negócio. Então, uma pessoa, alguém que você se relaciona, gosta, né, confia, acredita na sua empresa, ele pode querer investir na sua empresa no futuro, se tornar sócio, ou mesmo que ele receba em forma de juros isso no futuro, né? Então, você vai buscar financiamento de terceiros, que é exatamente você buscar dinheiro com outras empresas, né, com outros parceiros, vamos dizer assim. Então, você pode buscar linhas de crédito, por exemplo, de capital de giro com o banco. Então, você chega no teu gerente, faltou aqui 30 mil para bater meu caixa necessário. Que linha de crédito você tem? Faz isso com antecedência, porque você vai conseguir negociar melhor com o banco se você fizer isso com antecedência. Aí o gerente vai te passar uma simulação, etc. Você também pode antecipar recebíveis. Por quê? Se você tem um prazo de recebimento muito longo, lembra que a gente falou que é importante você receber o menor prazo possível, mas nem sempre a gente consegue ter um recebimento curto, vai depender muito do teu mercado, do teu cliente, etc. Você às vezes vai ter um recebimento longo, e aí você vai precisar, talvez, antecipar, você pode antecipar aquele recebíveis. Por que isso não é a primeira opção? Porque ele tem juros, você vai ter um custo para fazer essa operação com o banco ou com a maquininha do cartão que você usa. E aí você vai ter esse despesa, então usa também, não usa como primeiro recurso. Tem muita gente que é assim, já deixando automático. Todas as minhas vendas no crédito, ao invés de cair em 30 dias, caem em 2 dias. Eu vou preferir receber antes, Só que ela não calcula o custo que ela tem com aquela operação, ela não percebe que vai estar reduzindo a margem. Então, pensa numa empresa, por exemplo, que já tem uma margem apertada de lucro de 10%. Certo. E ela paga 4% para o banco antecipar. Já comeu quase todo o lucro dela. Verdade. Já comeu quase todo o lucro dela. De 10 já virou 5, 6. Então é importante sempre monitorar isso, você saber exatamente qual vai ser os custos que você vai ter com aquelas operações. E buscar investidores. Eu falei, você pode ter seu grupo de network, pessoas que estão interessados no seu negócio, que queiram investir para depois virar sócio, receber juros. Você pode ter, existe hoje a possibilidade de você, por exemplo, fazer o tal do crowdfunding. Mais um termo aí das startups. Legal. Mais um termo das startups em inglês, que na verdade é você buscar um financiamento coletivo. Você não vai buscar um investidor. A famosa vaquinha. A vaquinha, ela é em caráter de doação em geral. Sim, o crowdfunding não é doação. Perfeito. É um investimento mesmo, mas partilhado entre várias pessoas. Compartilhado. Isso. Então você
Hoje você tem várias plataformas aí já na internet que você pode colocar o teu projeto lá. Então a gente falou de investimentos de longo prazo. Então vamos supor que você não tenha caixa para isso. O que você pode fazer? Pode colocar esse investimento, esse projeto no crowdfunding. Pessoas do mundo inteiro podem olhar aquilo e se interessar, né? E você pode fazer ali, então, a capitalização. Claro que você tem que ter uma contrapartida. Normalmente, tem contrapartidas que são mais básicas, dependendo do recurso que você quer. Por exemplo, eu vou dar um produto da minha empresa para quem me apoiou. E aí você tem as contrapartidas mais complexas, exatamente como participação no projeto, participação de sociedade, etc. Tá? Mas aí a gente está falando então de você buscar esse financiamento não através de uma, mas de várias pessoas. Diversas possibilidades, né? E aí chegamos no nosso quinta ação. Então, vamos supor que fez essas 4 e ainda assim está faltando alguma coisa. Então é bom até você ir nessa ordem que a gente está passando aqui. Tá? Eu acho que os 3 primeiros tem que acontecer de qualquer forma, mas aí o 4 só se estiver faltando ainda e o 5º se estiver faltando ainda também. E aí que é o financiamento próprio. Que é o empresário tirar do próprio bolso. Exatamente. Então essa diferença que ficou vai ter que vir de alguma forma. O empresário ele pode, por exemplo, se ele tiver um recurso guardado, ele pode aumentar o capital da empresa. Ele vai lá, coloca... Não é que ele está dando o dinheiro dele para a empresa. Ele está dando. Né? Tudo que entra na empresa tem que ter uma contrapartida. Dá um retorno. Tem que dar um retorno. Certo. Então, ele vai colocar esse dinheiro na empresa em forma ou de empréstimo para a empresa, qual ele pode receber, inclusive, juros, ou em forma de aumento de capital da empresa. A empresa vai se tornar mais capitalizada. Isso vai gerar maior valor para a empresa também. Tá? Aí são conceitos que é importante o empresário também buscar com o seu financeiro, com sua contabilidade. E aí ele vai poder, de repente, ter uma melhora de caixa. Então são 5 ações. Não conheço nada que fuja disso, sendo bem honesto. Acho que são 5 ações que contemplam basicamente todas as ações possíveis mesmo para aumento de caixa da pequena ou média empresa. De uma forma geral, todas as empresas. Sim, esses 5 passos, ações que a gente passou aqui, eles funcionam para qualquer tipo de empresa, Wilson? Empresa de todas serviços, que vende produtos, que vende mercadorias? Sim, todas as empresas. A gente comentou, por exemplo, a questão de estoque, que nem todas as empresas possuem estoque. Prestação de serviço normalmente não tem estoque, né? Então, ou pelo menos, vamos dizer assim, se for uma agência, se for um escritório de advocacia... Mas se for um salão de beleza, por salão exemplo, já pode tem, ter um pouquinho, um salão de beleza já né, teria um estoque, exatamente. Então você, assim, normalmente, algumas coisas aqui vão servir mais para uma para outra, mas de uma forma geral, essas 5 ações servem para todos. Implemente, você vai melhorar a situação de caixa aí na tua empresa. Muito bom. E aí, a gente está querendo que você aumente seu caixa. Mas tem algumas situações que precisam ser muito evitadas, né, Will? Quais que são os principais erros que os donas de negócio aí cometem no negócio que comprometem o caixa da empresa? Porque, não adianta aumentar e continuar errando ali com essas práticas que não são tão saudáveis para o financeiro. E a gente sabe que essas práticas que não são saudáveis para o financeiro, elas são basicamente atestado de falência da empresa. Porque as empresas quebram por falta de caixa. Sim, e isso daqui está prejudicando o caixa diretamente. Está prejudicando, então é um atestado de falência. Eu vou passar aqui alguns erros que a gente observa. Se você está cometendo 1, 2, 3, 4 deles, cuidado, porque você pode estar matando a tua empresa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu já comentei aqui, precificação incorreta. Esse é um disparado, talvez, a coisa que mais seja problemática para o caixa da empresa, tá? Porque o empresário ele não vê isso de uma forma clara, ele vê a venda. Ele está preocupado com a venda. Só que vender não é difícil. Agora, vender corretamente é que é mais difícil. Pelo preço justo, pelo preço correto, preço que vale mesmo. E que vai te dar retorno. Ótimo. Então, vamos supor, quanto que está um iPhone? O iPhone hoje nós estamos... iPhone 14, né? 14. Se eu não me engano, está R$7.000 um iPhone 14. Muita gente quer um iPhone 14, tá? Se eu pegar, vou comprar 100 iPhones, vamos supor que eu negocie lá com o fabricante, eu consigo comprar esses iPhones por R$5.000, ou menos, vou colocar aqui R$3.000. Consegui um baita desconto lá, eu comprei o iPhone por R$3.000. E eu pego esse iPhone e vou no centro da minha cidade. Vou com 100 iPhones. E vendo ele por 3.500. Para vender mais rápido. Eu vou vender isso rápido, porque eu vou ter vendido pela metade do preço hoje.
Então não é difícil vender, eu vou vender isso super rápido, eu vou sair com mais de 300 mil reais em caixa naquele dia. Só que os custos que eu tive. Exato. Eu monitorei isso. E o imposto já comeu tudo isso que eu vendi. Então não é difícil vender corretamente. Outra coisa, também está no top 3 aí, acho que top 3 dos problemas de caixa. Misturar conta pessoal com as contas da empresa. Pagar a escola do filho com o cartão da empresa. Comprar a televisão, comprar um carro com fazer caixa a viagem com caixa da empresa. Sim. Ou vice-versa, pagar coisas da empresa no seu conta pessoal. Como é que você monitora? Como é que você vai passar isso? Se você tem um financeiro, como é que o financeiro vai gerenciar a tua conta pessoal? Ele não vai fazer isso. Perde o controle. Perde o controle. Você mistura as contas pessoais. E normalmente isso acontece porque a empresa não tem o empresário não tem um prolabore, não tem um salário definido dentro daquela regra dos 3 chapéus. Sim. Então, primeira coisa, define teu prolabore, coloca lá na previsão de contas a pagar e para de misturar as contas pessoais com as contas da empresa, porque isso vai quebrar teu negócio. Terceiro, não registrar todas as entradas e saídas da empresa. Gastou R$1, pagou R$1 para comprar post-it lá. Tem que registrar, porque se você faz R$1 todos os dias, isso vai gerar um desembolso grande no final das contas. Sim. E você precisa saber o que está acontecendo no seu negócio. Você não registra todas as entradas e saídas, você vai ter diferença nas suas conciliações. Se você não registrou R$1, então amanhã vai dar diferença na sua conciliação bancária. Sim. E aí você começa a perder controle. Então você precisa registrar todas as entradas e saídas. A gente está falando que isso é para aumentar o caixa, né, da empresa. Então aí vem de novo a importância do fluxo de caixa. Tem que ser diário. E do controle financeiro. Tem que ser diário. Todos os dias. Vai lá. Will, mas eu tenho pouco movimento. Eu não preciso fazer isso todos os dias. Ótimo. Se você tem pouco movimento, você vai fazer esse processo rápido. Isso. Mas faça, vira disciplina. Ou contrata, né? Ou fazendo já a propaganda para Valorize, contrata um BPO financeiro que ele vai fazer isso para você, com certeza, de acordo com as melhores práticas de gestão. Então você vai ter que registrar. Então não registrar todas as entradas e saídas é um erro capital que influencia no caixa do negócio. Outro problema, né? Outro erro, usar dinheiro em espécie. Para comprar, principalmente. Para vender, né? Eventualmente vai vender do jeito que pode. Até é bom vender em espécie, porque é dinheiro rápido. Exato. Só que aí o grande problema não é você vender em espécie, é você comprar em espécie. Porque você pegou aquele dinheiro e você fez vou no mercadinho fazer umas compras para a empresa, vou repassar uma parte desse valor que eu tenho para um outro fornecedor, vou pagar funcionário. Quando você está fazendo isso, você está perdendo o registro. Porque dinheiro, quando você faz essa transação, você não tem registro disso na hora. Não rastreia. Então, se eu precisar, tá faltando R$30 no meu caixa, eu descobri isso uma semana depois. De onde foi esses R$30? Se acontece na conta bancária, eu ainda consigo olhar, como a gente falou, a ideia é fazer todos os dias a conciliação. Mas vamos supor que você não fez, passou uma semana. Você vai conseguir encontrar do que se trata aqueles R$30 que saíram, que está registrado no cartão da empresa. Seja no cartão de débito, de crédito. Agora você fez em dinheiro, acabou. É verdade isso, eu passei por isso esses tempos fazendo orçamento pessoal, não recomendo nem um pouco, porque para lembrar de 2 semanas atrás, a gente não lembra nem o que comeu ontem, então é importante não pagar em espécie, e se pagar em espécie, anota o quanto antes que teve essa despesa, né? Eu também passo por isso, né? A gente quando faz o orçamento lá em casa, a gente fecha o mês e vai buscar e vai fazer alimentação, né? Esse é o problema, porque a gente não faz todos os dias lá em casa, a gente faz uma vez por mês. E aí gastou em dinheiro. E aí, pra lembrar? O que faz, né? Aí entra no segundo problema, quando isso acontece, que ele vai virar despesas diversas. Gastos diversos. Cartão de crédito. Que é um problema que, inclusive, mapeei aqui, que eu coloquei, que é um problema de você ter categorias genéricas para despesas. Então, isso vai virar despesas diversas. Já vai ser mais um valor. Outros. Demais despesas operacionais. Vai virar categoria genérica. E aí é um problema porque, quando você for fechar o mês e olhar os seus resultados, vai ter lá 30% das suas despesas em despesas diversas. O que isso vai dizer para você? Nada. Você não sabe detalhar o que Você não vai saber onde está o problema. Então, assim, não use dinheiro em espécie e quando for categorizar em sistema, categorize da forma mais detalhada possível, né? Para ficar claro do que se trata aquela saída. Não controlar o caixinha, dinheiro lá. Então, você fez vendas em dinheiro. Ele falou que não é um problema vender em dinheiro. Na verdade, é até bom, porque é dinheiro líquido, né? A gente está falando de liquidez, então dinheiro rápido. Só que, se você não controla se aquele dinheiro que você fechou o caixa,
dia, né? Então você trabalhou, recebeu algumas coisas de dinheiro e você tem que fechar o caixa. Se você não conta, tem que contar aquele dinheiro para ver se bate com o sistema que você vendeu. Então, eu comecei o caixa com R$200. Eu vendi R$300 em dinheiro. Deveria ter no final do dia R$500 pro meu caixinha. Aí eu conto, tá com 450. Deu diferença de caixa. Aí você começa a perceber também, isso é uma forma de controle para você aumentar o caixa da sua empresa, porque você reduz desperdício, você reduz, por exemplo, a chance de ter perdido, de ter gastado de uma forma que você não conseguiu registrar. Então, se está faltando R$50, eu vou lembrar, eu gastei comprando a água mineral lá para o meu escritório. E aí eu já vou lá e registro, senão vai faltar informação. E também uma forma de você, não é você que faz isso, em geral o empresário não tem que estar lá contando dinheiro de fato, mas alguém tem que estar, tem que ter um colaborador fazendo isso. É uma forma de você controlar também o colaborador, porque você evita desvios de dinheiro na empresa. E, infelizmente, a gente sabe que acontece. Principalmente se o colaborador vê que você não tem controle. Tá? A má fé, infelizmente, existe. Então, a gente tem que se precaver. Uma forma de você gerenciar sua empresa de longe, fazendo esse controle de caixa. E para não correr o risco de gastar esse dinheiro, então, o ideal é esse dinheiro que entrou para o caixinha ali, ele ser revertido, né? Porque você tá com... exatamente. Então, o ideal é que você pegue esse dinheiro, dependendo do volume que você tenha uma vez por dia, dependendo do volume uma vez por semana ou até uma vez por mês. Você pega, acumulou aquele dinheiro, você vai levar para o banco e vai depositar. Para a conta corrente. Porque a compra, pelo que a gente falou, vai ser feita pela conta corrente da empresa, porque senão você perde o controle. Eu colocaria também, só para a gente fechar aqui, né? Meio que complementando que as ações que a gente passou, é não acompanhar o lucro e não fazer gestão de estoque. São 2 erros que são capitais aí para prejudicar a saúde financeira da empresa. Eu acho que a gente fecha aqui nos erros aí. Você vê que são situações que, se você, mais uma vez, parou e se viu nessa situação, cuidado, presta atenção e resolve logo quanto antes para você melhorar também o caixa do seu negócio e dormir tranquilo. Ótimo. Esse é o objetivo principal, né? Aumentar o caixa da empresa garante um sono dos anjos, assim, o sono dos deuses. Vamos dizer que sim, nem sempre, né? Tem outras questões. Tem outras questões, mas essa vai ser uma menos. Isso dá um respiro, exatamente. Então, espero que vocês aproveitem muito essas dicas, consigam colocar em prática e melhorem o caixa da empresa de vocês. E Will, para encerrar nosso papo aqui, a gente tem lá no Instagram, @willbrandão_exp, o Instagram do programa Empresa Exponencial, onde a gente publica diversos conteúdos focados, né, nessa gestão bem feita para as empresas. O empresário mandou no nosso direct que hoje ele não consegue mais pegar dinheiro com o banco, deve estar com um score baixo, né? Mas ele quer investir na empresa. Como que ele pode fazer isso? Ele quer saber a melhor forma de fazer esse investimento na empresa sem conseguir o empréstimo do banco. A melhor forma é pegar o caderninho, ouvir esse podcast e anotar o que a gente passou. Volta nos minutos iniciais dessa conversa. Porque é o que acontece, né? E é normal, né? A gente quer resultado, mas não quer sofrer pelo processo. Então, o que acontece? Se eu preciso de dinheiro, eu já cheguei lá, não consigo captar com terceiros, né? Que ele já pontuou aí que ele não tem possibilidade de financiamento de terceiros, que é uma das ações. Ele vai ter que ir na primeira ação que a gente comentou, na segunda e na terceira, ou talvez na quinta. Provavelmente também não tem recursos próprios, não colocaria. Então, ele vai ter que fazer trabalho. É trabalho, não tem muito jeito. Não tem uma outra forma mais rápida de fazer isso? Não tem. Não existe fórmula mágica. Não existe. Né? Ele tem que fazer... Cara, ele tá fazendo o controle financeiro ou ele tá dentro desses erros que a gente pontuou? Então, ele vai ter que fazer esse processo, vai ter que ter controle financeiro, vai ter que fazer as análises financeiras pelo menos uma vez por mês, entender o que está acontecendo na empresa e resolver. Isso é trabalhoso mesmo. Trabalho dá trabalho, né? Mas olha, eu vou te falar que quando as coisas estão sendo feitas da maneira correta, o universo conspira. Então, por exemplo, lá no BPO mesmo a gente pega empresas que estão com situação de caixa mais delicada, em pouco tempo o próprio empresário muda um pouquinho a mentalidade, porque quando ele busca uma ajuda, ele já está com uma mentalidade de pedir ajuda, o que já é bom, né? E aí ele já está mais propenso também a seguir as coisas que a gente pede para ele. E aí a empresa vai melhorando e às vezes é mais rápido do que se imagina. Então eu já cheguei assim em clientes que eles falam pra gente: Will, faz 1 ano que eu uso cheque especial, não consegui sair disso. Aí a gente começa a implementar algumas ações, essas ações mesmo que eu passei aqui, não tem mistério. São rotinas. Em 2 meses ele sai de cheque especial.
Muito bom, são resultados importantes, né, Thaís? Não consegue fazer essas ações sozinhos, pede ajuda. Contrata, ajuda. Né, uma consultoria, um BPO financeiro consegue te Pede ajuda para um apoiar. Especialista para te apoiar. Você precisa pedir ajuda. A gente não domina todos os temas, né? O empresário está preocupado com outras coisas normalmente. Então, essa parte financeira é normalmente uma carência mesmo, tanto de conhecimento quanto de braço para fazer. Busca ajuda, gente, busca ajuda, não tem segredo aqui, mas assim, faça que vai dar certo. Muito bom, então nossa dica é acompanhe aqui o nosso canal, também aproveitar para nos despedir, agradecer quem acompanhou a conversa e segue a gente lá nas redes, no YouTube, no Spotify, no Instagram também. Metralhadora de like, hein, galera? Ó, quero ver, hein? Metralhadora de like. Pra gente poder continuar produzindo aqui e chegando cada vez mais a mais empresários e empresárias. Show de bola. Fechamos? Fechamos. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.